Olá, meu prezado amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu espero que você esteja muito bem. E hoje eu quero compartilhar com você o assunto sobre, tomando o ponto de vista do autor. Nós humanos estamos vivendo, sempre estivemos vivendo um grande caos, uma grande confusão, vivendo sem direção, sem rumo, sem saber para onde ir. E hoje nós estamos chegando em um ponto bastante complexo, bastante complicado da história da humanidade. É um tempo quando os recursos naturais já estão se esgotando e a humanidade, com a sua natureza e cultura extremamente predatória, para a qual o sistema ecológico, o ecossistema não foi preparado, né, para assistir, para atender este tipo de demanda que o ser humano corrupto, o ser humano mal direcionado, mal instruído, tem praticado na face da Terra. Então, nós precisamos urgentes, né, compreendermos qual a finalidade pela qual fomos criados. Precisamos compreender qual a conduta que nós deveríamos adotar, que esteja compatível com aquilo que a natureza pode oferecer, que a natureza pode nos oferecer e que também a natureza espera de nós, seres humanos. Pelo ponto de vista religioso, no ponto de vista bíblico, a Bíblia diz que a criação geme e chora como se estivesse com dores de parto, Romanos 8:22, como se estivesse com dores de parto, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque toda a criação está sujeita à vaidade, não por ela mesma, mas por aquele que a sujeitou. Claro, primeiramente o arcanjo Lúcifer, mas nós, seres humanos, que caímos na corrupção e viemos a nos tornar os predadores e destruidores do ecossistema, do meio ambiente, da natureza. Então diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Que filhos de Deus são esses? Claro que somos nós, são todos aqueles que compõem a raça humana, são os filhos de Deus, cuja criação espera ansiosamente, né, pela sua manifestação. Entretanto, para que nós possamos responder a essa expectativa da criação, que é também a expectativa de Deus, ou é o plano, né? Está de acordo com o plano para o qual ela foi projetada, né, pelo Criador, atender às necessidades básicas e fundamentais para a existência, né, para a preservação e existência da humanidade enquanto seres humanos terrenos, né? Pois bem, claro que se nós não aprendermos, não entendermos qual propósito ou para qual propósito fomos criados e como nós podemos viver de acordo, em conformidade com essa perspectiva e esse planejamento da nossa criação, é claro que nós vamos chegar a um ponto de extinção, um ponto de destruição da nossa própria espécie, da nossa própria raça, certo? E é justamente para essa direção que nós, humanos, estamos caminhando, estamos dirigindo, estamos caminhando a passos largos e dirigindo a humanidade, os nossos contemporâneos e as gerações futuras, até quanto seja possível, para realmente um fim, para uma catástrofe. Então é preciso, né, nós deixarmos de lado os pontos de vista individuais que nós criamos. Uma vez que os seres humanos se desconectaram de Deus, do Criador, eles deixando de ver, de perceber a sua perspectiva, eles estabeleceram demandas. Essas demandas dizem respeito ao atendimento, né, de cada ser humano. Cada ser humano estabeleceu sua demanda, cada grupo, cada organização, cada organismo que foi se fundando na face da Terra estabeleceu suas demandas. E essas demandas, claro, que não estão de acordo com as perspectivas e necessidades da criação.
Então, qual é a necessidade, qual é a perspectiva do Criador? Qual é a instrução que nós recebemos? Então, vamos interpretar, né? Se os primeiros antepassados já tivessem interpretado a instrução que receberam do autor, de Deus, né, o Criador, é claro que nós teríamos criado uma cultura e uma humanidade completamente diferente da que veio a existir na face da Terra até agora. Então, tomando o ponto de vista do Criador, qual foi a instrução que Deus deu para os primeiros antepassados, conforme está registrado no primeiro livro do Gênesis, logo no início? Deus disse para os seres humanos: crescei, multiplicai e dominai. Então é necessário que nós saibamos, meus prezados, o que significa crescer. Então vejam bem, as nossas mentes, o foco das nossas vidas, o foco da nossa educação como seres humanos, deveria estar focado no crescimento e não em outra coisa qualquer. No crescimento de quê? No meu crescimento, no crescimento das pessoas como seres humanos. Uma vez que a expectativa do Criador é que suas criaturas cheguem a um patamar, né, igual ao seu, pois, segundo a Bíblia, fomos criados conforme a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, se temos as suas características, os seus atributos, deveríamos então crescer, visando alcançar este patamar, né, essa estatura. Então, todo o foco das nossas vidas, todas as expectativas que deveriam ser incutidas em nossas mentes, em nossos corações, desde que nascemos, é que nós temos que crescer, temos que evoluir como pessoas humanas, como criaturas humanas. Essa evolução diz respeito ao acúmulo de bens, de capitais, de capacidade de produzir serviços, né, de qualidades apenas, mas diz respeito ao desenvolvimento das virtudes do caráter, desenvolvimento do amor, da bondade, da generosidade, da gratidão, de todas as virtudes que supostamente, e temos como pesquisar isso fazem parte do caráter do Criador. Então, sendo assim, nós precisamos crescer, evoluir no sentido espiritual, no sentido de valor, de acumular valor e aperfeiçoar em nós estes valores. Os valores éticos, morais e espirituais, a dignidade humana deveria ser elevada, exaltada ao ponto no qual ela pudesse dignificar o autor da obra, ela pudesse honrar o autor da obra. Veja, me chama muita atenção quando li a Bíblia que Jesus, em determinado momento, ele fala: Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Ou seja, uma obra indigna não pode dignificar o autor. É necessário que você cresça, que você se desenvolva, que você evolua, para você ter capacidade de gerenciar a sua própria vida, administrar a sua própria vida e cumprir com as outras diretrizes, que foi multiplicai e depois dominai. Então, como vamos dominar a criação, como ele disse, dominar sobre os mares, peixe do mar, céu, ave do céu, tudo que se rasteia sobre a terra, se não temos capacidade de dominar nossos próprios instintos? Então, o foco e a meta da educação é fazer o ser humano desenvolver-se como pessoa humana, desenvolver as suas habilidades de autogerenciamento das suas emoções, dos seus instintos, dos seus apetites, né? Das suas funções. Ele precisa evoluir, se desenvolver, alcançar este nível de controle, de domínio sobre si próprio e depois ter a capacidade de multiplicar da forma correta e ter capacidade de gerenciar o fruto da sua multiplicação, de administrar os frutos da sua multiplicação. E também gerar frutos de qualidade, porque toda semente que não serve para gerar um fruto bom, ela é descartada. Então, claro que nós teríamos que estar hábeis a gerar frutos qualificados, frutos selecionados, né, para a criação, para o Criador. Então, viemos a dominar. A perspectiva da unificação,
apresentado pelo reverendo Samuel é mesmo também da Bíblia. Quando a Bíblia fala da primogenitura, já expliquei em outro vídeo, né? Primogenitura diz respeito à conquista, à inversão do domínio, né? Da pessoa má para a pessoa boa, a conversão do domínio da pessoa má para a pessoa boa, a pessoa de Deus, a pessoa escolhida, a pessoa generosa, a pessoa qualificada por Deus ou escolhida, ela tem que ser capaz de inverter, de conquistar esse domínio. É desta forma que Deus pode tirar o domínio, né, das pessoas más, injustas e corruptas e conseguir trazer para o seu lado, através das pessoas boas, das pessoas de bondade, das pessoas escolhidas. Então, o mundo deveria cair no domínio das pessoas boas. Então, nós temos que nos livrar desse falso conceito, que o bonzinho é aquele que não gosta de nada, aquele bonzinho que está no canto, que não se incomoda com ninguém, que não perturba ninguém, que não tem ambição alguma. Então, o Jacó, por exemplo, é a primeira pessoa vitoriosa na Bíblia, também segundo o princípio divino, porque ele valorizou a primogenitura, ele correu atrás, ele elaborou estratégias para conquistar as suas riquezas e finalmente estabelecer o tal fundamento de substância. Só foi possível por causa do seu desenvolvimento, a sua capacidade de conquistar as coisas, os bens, os meios, através dos quais ele pôde conquistar a rendição, né, a submissão do seu próprio irmão rebelado, revoltoso, né, odioso, né, e converteu o seu ódio em bem. Quando nós vemos também a instrução do nosso fundador, ele diz o quê? Ele diz que nós devemos jurar que somos os donos do reino de Deus, né, do Cheongguk, em expressão oriental, coreana. Não somos membros de uma congregação, não somos membros de uma comunidade religiosa, somos os donos do Cheongguk. Então, o que é o dono? Donos são pessoas que têm capacidade para administrar, são pessoas que têm o talento, a capacidade, que têm as habilidades, né, que desenvolveu as habilidades para o gerenciamento, a administração, né, de um determinado bem, de uma determinada organização, de uma determinada conquista. Então, donos do reino de Deus significa aqueles que são capazes de administrar, de gerenciar. Então, essa é a estatura, né, e esse é o tipo de educação que nós devemos nos treinar, devemos receber, a fim de que nós possamos caminhar nesta direção e podermos chegar ao ponto quando podemos tirar o domínio, ou conquistar o domínio deste mundo, né? Recolhendo o domínio que se encontra hoje no domínio das pessoas perversas, cruéis, maldosas, os que fazem a humanidade hoje viver sob ameaça de catástrofe, destruição, calamidade e até mesmo de extinção. Então, se nós não recebermos uma educação, continuarmos como tochas apagadas por aí, por mais que a gente se multiplique, mas aquelas tochas que não têm capacidade, não têm o potencial, não têm as condições de fazer a influência, de assumir o controle, o domínio da sociedade, com certeza não há esperança nem expectativa de Deus vir a controlar este mundo, se não for através destas pessoas consideradas os escolhidos, né, considerados as pessoas predestinadas, ou pelo menos os escolhidos, que devem governar o mundo, né, juntamente com o Cordeiro. Né? Então, eu peço que nós possamos meditar sobre o ponto de vista de Deus, né, crescer, a instrução que foi dada, crescer, nós temos que crescer, não podemos ter esse foco na nossa mente. Multiplicar o quê? Não podemos multiplicar nada, não podemos multiplicar as dificuldades, os conflitos, as tribulações, que muitas vezes é isso que a gente acaba por fazer, multiplicando as dificuldades, as tribulações e partilhando, às vezes, essas tribulações e dificuldades. Ou então ocultando, né, fazendo de conta que não temos dificuldades ou tribulações quando temos, né? Então, nós precisamos multiplicar, claro que multiplicar o bem, multiplicar as virtudes de Deus, né? E, claro, multiplicar os filhos também, quando for possível e estiver preparados, mas temos muitas coisas de Deus que têm que ser multiplicadas a partir de nós
né, dos escolhidos, a partir dos filhos de Deus, tem que multiplicar o bem na sociedade. E depois eles têm que dominar, né? Dominar sobre todas as coisas, né? Naquela época era para dominar sobre os mares, os peixes do mar, não havia a sociedade organizada, estruturada, mas hoje nós não vamos atrás de dominar peixe do mar, nem animais, né? Nós temos que conquistar a sociedade, estabelecer um domínio nessa sociedade antes que ela seja destruída. Então esse é um apelo urgente, porque é a demanda realmente providencial de Deus, né, que nós possamos assumir o controle deste mundo e encontrar as pessoas justas, como havia necessidade em Sodoma e Gomorra, quando o anjo disse para Abraão, se tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Se não encontrar esperança, né, como que vai fazer? Que Deus abençoe, que você possa realmente crescer e se desenvolver para contribuir de forma substancial e colocar-se na condição de poder ser utilizado por Deus para substituir as pessoas ruins, péssimas, más, que ora detêm o controle da humanidade e ameaça esta espécie escolhida, sagrada de Deus para a destruição. Que Deus abençoe você e a mim, a todos nós.